e das inúmeras formas de representar projeto que eu já trouxe aqui, com certeza, colagens e ilustrações digitais são uma das que eu mais gosto. Isso porque você consegue alcançar ótimos resultados trabalhando com programas bem simples e muitas vezes com pouco tempo. Hoje eu quero mostrar para vocês como eu desenvolvi essa colagem aqui usando o novo pack de calungas do HelpArc. Inclusive, se você tiver interesse em conhecer um pouco mais desse pack, o link vai estar aqui na descrição. Então corra lá no nosso site para conhecer e poder adquirir o seu. E aí, vamos juntos? Então hoje eu vou mostrar para vocês como foi o processo de criar essa colagem utilizando os arquivos base lá do pack de calungas e de pincéis e algumas texturas que eu tenho na minha biblioteca. Todo esse processo ele partiu de um workflow assim bem parecido com o que eu já mostro por aqui. Então eu criei um 3D modelo simples, trabalhei com algumas texturas porque eu queria fazer algumas diferenciações e entender algumas questões, mas basicamente eu trouxe um arquivo bem limpo para cá e aí eu fui colocando essas texturas e criando essa representação gráfica. A ideia aqui era trazer algo que fosse mais clean em relação a background de céu e realmente deixar esse primeiro plano e o segundo plano, que é onde está a volumetria, como destaque de uma forma mais lúdica do que realista, fazendo com que as peças elas pudessem tomar diferentes posições e diferentes níveis de importância. Eu acho que pode ser esse o termo na representação gráfica. Bom, e aí vamos começar do começo, e o primeiro passo que eu dei foi o de buscar algumas referências, e eu fiz isso utilizando o Figma desta vez. Eu mostrei no vídeo anterior como fazer um mood board lá, então eu usei basicamente a mesma ideia e fui colocando essas referências, mas existem outras ferramentas que vocês podem usar para isso, por exemplo, o Milanote, inclusive ele tem algumas possibilidades gratuitas. Se vocês quiserem, eu posso trazer por aqui. Vocês também podem utilizar o Canva, o Photoshop, enfim, muitos outros programas que vão auxiliar nesse primeiro processo, que é um processo de construção de ideias. Eu acho que ele é super importante para a gente saber para onde está indo. Como eu sempre falo por aqui, representação gráfica está muito ligado a processo e a estratégia. Então, quando a gente já sabe mais ou menos qual caminho quer traçar, fica muito mais fácil de produzir, a gente ganha tempo para fazer outras coisas e, de fato, projetar, para além do representar, né, que está ali envolto, mas que por si só, né, não vai representar um projeto como um todo. Mas então vamos lá para o Figma para eu explicar para vocês qual foi a base que vocês vão fazer esse paralelo com o que eu estou mostrando por aqui. Aqui no Figma eu peguei 3 referências de colagens que eu achei interessante e deixei aqui referenciados também os links no Google Imagens mesmo, e elas estão direcionadas para outros sites, vocês podem procurar. E aí dessas imagens eu extraí alguns elementos que eu gostaria, que seria esse background mais clean, essas cores que estão ali voltadas para tons mais terrosos e para o verde, para a natureza, então era a intenção. E aí, a partir disso, eu trouxe os elementos do meu pack, que no caso são as calungas aqui embaixo representadas, e as vegetações, e acrescentei algumas texturas. Essa composição com as nuvens e aves também, ela traz a intenção que eu tive para criar a minha colagem. E aí, a partir disso, eu fui então para o Photoshop online. Aqui eu tinha colocado, né? Aqui eu vou mostrar o background para vocês. Mas quando eu fui criar todas essas olha só, gente, todas essas texturas eu já coloquei aqui, então eu só arrastei e transformei elas em padrão. Para fazer isso, você vai vir aqui em editar, definir novo padrão. Por que eu optei por trabalhar com padrão? Porque nesse momento eu estou trabalhando com um elemento mais ortogonal, que a minha textura ela é favorecida para esse tipo de trabalho. Se eu estivesse trabalhando realmente com elementos que fugissem a isso, seria talvez mais interessante colocar as imagens sobre e depois fazer o redimensionamento delas e a distorção, se fosse o caso, utilizando o Ctrl+Alt+T, que é a ferramenta de transformação. Não foi o caso, mas também poderia ser. Então eu vou desligar as camadas para mostrar para vocês, e aí eu vou explicar também como que esse processo ele funciona para ser otimizado. Vou desligar essas camadas aqui de cima,
que no caso são as minhas pessoas. Vou criar um grupo, é só Ctrl G, e vou renomear. Então, para renomear é só dar 2 cliques, dois cliques rápidos, que vai abrir essa possibilidade. Então, vocês, ou então, né, pode ser que abra essa segunda, mas tem que ser em cima da letra, que vai abrir essa caixa para vocês digitarem. E aí, vamos lá, eu vou desligar tudo, para ficar realmente, assim, como sempre, bem claro de onde eu parti. Eu acho que esse paralelo é muito importante para a gente entender qual foi a base que a gente trabalhou. Então, basicamente, eu tinha, vamos lá, voltar aqui, essa imagem, que eu exportei ainda em PNG, porque eu sabia que eu ia trabalhar o background de céu aqui. A partir dessa imagem, eu parti para uma lógica de construção. De modo geral, é uma lógica que eu sigo e funciona, então se vocês quiserem testar, sintam-se à vontade, que é a de trabalhar com texturas de piso, depois eu trabalho com textura de parede, depois eu vou passar para essa questão do background com as vegetações, e por fim eu costumo fazer a humanização com pessoas e trabalhos com ajustes finos. Então, a primeira coisa então que eu fui fazer aqui foi criar um background, assim, só para eu ter uma noção de profundidade, de onde eu teria que criar esse fundo. Então, para fazer isso, é só clicar aqui em criar uma camada, primeiramente, que é só vir aqui em nova camada. Depois de fazer isso, eu aproveitei e vim aqui no retângulo, na seleção, criei essa seleção e pintei ela com balde, que é o G. E aí pode ser que venha como gradiente, então é só alterar aqui para a lata de tinta, vir aqui embaixo, escolher a cor que você deseja. E aí, dá um clique e tá feito. Depois de fazer isso, então eu comecei a fazer o processo que eu falei com vocês, que foi o de inserir os pisos. Para fazer os pisos, eu trabalhei com uma textura de piso intertravado e algumas texturas de concreto. E grama, foram os 3 tipos de piso que eu usei e eu emulei... utilizei assim uma base para criar uma possível pedra para a região do... Gente, a palavra sumiu. Para a região do espelho d'água, lembrei. E também usei uma textura de água para poder fazer a água. E aí basicamente foi esse processo. Tudo isso eu fiz da seguinte forma. Vou explicar e aí isso foi replicado para todos os outros. Eu criei uma base com piso, vou desligar para vocês entenderem melhor. Essa base, ela tem toda essa parte aqui, essa parte de baixo. E aí, a partir dessa base, eu pintei ela e aí eu vim aqui em nova camada de ajuste e coloquei em preencher com padrão. E quando você faz isso, aqui apareceu para tudo porque eu não selecionei nada, então só vou mostrar o processo. Aqui em padrão vão aparecer todos os padrões que vocês criaram. Você vai escolher o que você deseja, trabalhar em questão de ângulo, escala e a posição dele no eixo X e no Y. E aí tá feito, é só fechar aqui a janela que já vai estar aplicado. Como eu não quero, eu vou dar um Ctrl Z. E aí esse foi o processo para tudo aqui. Vou mostrar para vocês em relação à textura, que eu acho que vai ficar mais claro de perceber. Vamos lá, então o que eu fiz? Primeiramente, repetindo o que eu expliquei para o piso, que é o mesmo processo para as texturas. Peguei, criei uma forma sobre a parte que eu gostaria de inserir essa textura. Aqui tá com 23, eu vou colocar no centro para vocês entenderem. E aí eu pintei essa parte. Por quê? Porque assim, se eu tivesse que fazer algumas alterações depois, eu tenho maior facilidade para fazer a seleção. Eu poderia simplesmente selecionar e já jogar o padrão, mas eu gosto de trabalhar assim para não criar um design destrutivo e porque foi o processo realmente que eu criei que me fez com que eu me sentisse mais tranquila de trabalhar para poder fazer outras possibilidades e afins. Então vocês podem testar e achar outros e tá tudo bem. E aí depois de fazer isso, eu vim aqui, por exemplo, dei um W, selecionei com a varinha, vim aqui, preencher com padrão e aí já vai direto na minha seleção. E aí eu escolhi essa textura de madeira, que é um ripado, e que remete a um ripado. E aí foi basicamente esse processo. Vou voltar aqui essa textura para 23, que era o que estava. Vou dar um Ctrl D e ligar aqui para vocês a textura. Então, basicamente, trabalhei com essa textura. E aí eu tive o processo de escalonar ela num formato que eu achei interessante para o momento.
E aí, depois de fazer isso, eu vou fechar aqui a pasta. Eu sempre crio pastas, eu acho que isso me ajuda bastante no meu processo de organização. E aí, depois de criar essa pasta, você pode ainda colocar uma cor. Por exemplo, como é piso, eu posso pensar em deixar esse roxo. Aí aqui, como é vegetação, eu posso colocar uma cor verde, para ficar mais fácil de identificar qual que é aquela pasta. Mas pode fazer isso ou não, vai dar realmente do que você acha que faz sentido. Quando você tem processos muito grandes e peças gráficas muito grandes, isso aqui é muito útil, porque organização é tudo. Organização vai facilitar o seu processo e vai te trazer melhores resultados. E aí, basicamente, aqui eu fui importando todos os PNGs lá da coleção. Então, eu só arrastei eles para cá e fiz o processo de reposicionar. Se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre o PEC, eu vou deixar o link, vocês podem correr lá e ver se faz sentido. E se fizer, sintam-se à vontade para conhecer um pouco mais, porque com certeza vai te ajudar e vai elevar o nível das suas representações. Então, basicamente, trouxe as árvores para cá, as vegetações, eu trabalhei com elas em uma saturação um pouco menor e diminuí também a opacidade e fui reposicionando todas elas. Como é que a ideia era trazer algo que fosse mais lúdico e ilustrativo, realmente nessa ideia mais para ilustração do que para algo realista, principalmente no background, eu não trabalhei com questões de sombra, questões de trazer realmente elementos mais realistas. Não é nem a ideia do PEC. O PEC ele é mais voltado para calugas ilustradas de diferentes formas e também de diferentes estilos do que para algo realista, que pode ser que eu venha fazer futuramente. Então, basicamente, arrastei todas elas, fui colocando e redimensionando e trabalhei com uma questão de opacidade. E aí, como eu já trabalho muito com isso daqui, eu acho que vocês já sabem, mas a opacidade a gente vai trabalhar aqui. E para a gente conseguir também mexer na saturação, a gente vai vir em imagem, ajustes, matiz, saturação, e aqui a gente consegue fazer esses ajustes mais finos. Tem uma coisa muito importante, duas coisas na verdade, muito importantes que eu fiz aqui, que eu preciso passar para vocês, para que vocês possam adotar no processo, que é, a primeira coisa, eu exportei a minha imagem com sombra. Por quê? Porque nesse momento eu achei que seria mais interessante para trazer uma profundidade. Então eu consigo perceber que tem um sol em algum momento aqui que ele está sombreando a minha imagem. E aí o que essa sombra me possibilita ver? Entender os planos. Então aqui a gente tem um sombreado nessa parede que ela está um pouco atrás da parede de cimento, de grafiato. E aí, como que eu faço para isso aqui aparecer? Porque, a princípio, se tiver na mesclagem normal, não vai aparecer. Então, por isso, eu vou até voltar para mostrar para vocês, porque é muito importante, eu acho que entender isso aqui pode melhorar muito. Eu trabalhei aqui na multiplicação. Vou mostrar. Se tivesse no normal, eu teria essa imagem. Eu tenho uma imagem legal, mas eu não tenho aquela noção de profundidade. Então, quando eu venho aqui e mudo para multiplicação, eu já ganho outra cara, outra perspectiva do que essa representação é para mim. Então, sempre que possível, utilizem sombras e utilizem esse modo de mesclagem para conseguir entender a profundidade da imagem de vocês. Ou explorem outros que possam também contribuir. E beleza, depois de fazer isso, inseri todas as minhas imagens, todas as minhas vegetações, assim, que eu fui trabalhando aqui realmente com opacidade, entendendo o que fazia sentido e o que não. Eu passei para a parte de entender qual seria o meu background. E aí vou ligar ele aqui. Eu tinha um plano inicial que eu queria muito fazer, então eu trouxe essas vegetações, essas palmeiras aqui para frente, que tem mais uma ideia de trazer algo mais lúdico, mais assim, para realmente trazer impacto, do que de puxar para algo mais para o real. Eu acho que entender a intenção da sua peça gráfica é o seu ponto inicial, para então você produzir ela. E aí depois disso eu entendi que eu queria também trabalhar aqui com algumas vegetações, e para além disso eu coloquei um fundo que ele tem essas ondinhas, só que ele é bem claro, porque ele não é o ponto focal aqui. E para além disso, para ele não ficar tão focal, eu coloquei ruído para que essa imagem ficasse ainda mais suave e transparecendo essa ideia de algo mais singelo. E aí, depois de fazer isso, eu trabalhei então, por fim, com a inserção das minhas escalas humanas.
Todas essas escalas, elas estão lá no pack. E como eu falei, não trabalhei com sombra nem nada, só escalonei elas para criar essa sensação de entender onde cada uma poderia estar posicionada, de entender as relações de alturas, entender também como que esse ambiente ele poderia receber pessoas. Eu acho que é muito disso. E aí, para esse estilo, eu optei por trabalhar com o estilo preto e branco, mas lá no pack vocês têm estilos coloridos também, além de poder trabalhar com pincéis. E aí, quando tá na opção de pincel, você consegue colocar a cor que você quiser e fica super bacana. Principalmente eu acho legal para cortes que são desenhos mais cleans, muitas vezes. Quando a gente coloca uma escala humana colorida na paleta de cores do nosso projeto, fica bem interessante. E aí, basicamente, esse foi o processo de construção. Eu quis trazer dessa vez para mostrar realmente um pouco de como a gente pode trabalhar com os produtos aqui do estúdio, mas também para trazer para vocês algumas dicas novas em relação a sombras, em relação à multiplicação e em relação a pensar na intencionalidade real do seu projeto, da sua peça gráfica, porque é isso que vai fazer a diferença do seu processo, da sua construção. Então a gente vai aos poucos entendendo o que a gente quer. E aí, a partir disso, a gente vai construindo um cenário para então entender qual que é a nossa intenção com esse cenário. E aí a gente concluir e fazer esses ajustes finos que são tão importantes também. Eu acho que por hoje é isso. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho sobre esse tipo de ilustração, que é bem simples de fazer. Não sei vocês, mas eu acho que o resultado é excepcional. A gente consegue fazer isso de outras formas hoje em dia, mas enquanto estudo e análise de possibilidades, é o que eu vou sempre trazer por aqui. Mais uma possibilidade de chegar a um resultado de excelência. É isso, pessoal. Se você ficou aqui até agora, não deixe de curtir, de comentar e de se inscrever no canal. E de me contar aqui nos comentários o que você gostaria de ver por aqui. Assim eu passo a entender um pouco melhor qual que é a sua demanda e produzo conteúdo de acordo com ela. Eu acho que é isso que funciona, porque afinal, como eu sempre digo, nós somos uma comunidade e o que eu construo aqui é com vocês, é para vocês, para que a gente possa crescer e evoluir juntos nesse campo que é tão amplo, que envolve arquitetura, urbanismo, a vida e afins. É isso, como sempre, vamos juntos, vamos longe, até a próxima e tchau, tchau. Não deixa de ir lá comentar e conhecer um pouco sobre o site e sobre a nossa nova coleção de calungas e pincéis que tá super incrível e foi feita exclusivamente para você. Tchau, tchau!